Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sua Eminência Reverendíssima, nosso Arcebispo, meus irmãos em sacerdócio e meus irmãos em Jesus Cristo. A leitura do Evangelho de hoje sobre o homem cego e nascença, que acabamos de ler, é a terceira de 3 leituras, todas do Evangelho de São João, no ciclo pós-pascual. Antes desse ciclo, ainda estamos encontrando o túmulo vazio com as mulheres portadoras de aroma. E na próxima semana, começaremos outro ciclo que leva a todos os santos e ao Pentecostes. Portanto, estas 3 semanas são como um interlúdio pós-pascual. Essas 3 semanas são encontros específicos entre Jesus e pessoas humanas. Cada encontro tem um elemento batismal. Todos envolvem água e concessão de nova vida. Todos são momentos de cura. Eles até parecem um pouco como encontros pós-ressurreição. O primeiro encontro é entre Jesus e o homem paralisado, no Betesda, onde Jesus pergunta: você quer ser curado? Um ponto importante: Jesus não apenas cura o paralítico, ele pede a fé dele primeiro. Fé para Jesus é mais importante de cura de corpo. E é claro, os fariseus ficaram chateados aquele dia quando Jesus curou um homem paralisado no dia de sábado. Eles o perguntaram, mas o homem não sabe quem Jesus é até encontrá-lo mais tarde. O segundo encontro na semana passada, lembramos, e entre Jesus e a mulher samaritana, no poço de Jacó, onde Jesus oferece a ela água viva, e ela se torna uma apóstola para Samaria, sua região. O terceiro encontro é hoje, onde vemos Jesus criar um bálsamo de cura para os olhos do homem cego. Cego de nascença significa que ele não tinha olhos. Vai criar olhos, ele é o Criador. Depois disso, Jesus ordena ir lavar-se na piscina de Siloé, onde seus olhos se abrem. Nesse domingo, há 2 pontos aqui que eu gostaria de destacar, 2 pontos. Em primeiro lugar, as palavras de Cristo sobre por que o homem nasceu cego. Em resposta aos seus discípulos, ele diz que sua cegueira não ocorreu porque o homem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Podemos ver isso na vida atual, de algumas pessoas desfavorecidas, com necessidades. Eles consideram a sua desvantagem um desafio que pode trazer o melhor deles. Podemos, por exemplo, pensar em certas crianças com síndrome de Down, que são incrivelmente bondosas e amorosas, muito mais do que se tivessem nascido normais. Podemos também pensar em algumas pessoas cegas, como de hoje, que tendo perdido um sentido, aprimoraram outro quase à perfeição e demonstram uma compreensão do eu interior deles,
que os videntes não têm. Todos podemos pensar em exemplos de coragem e amor incríveis entre pessoas desfavorecidas. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre eles. As obras de Deus se manifestam neles. Por outro lado, também, meus queridos irmãos, podemos pensar em pessoas com grandes vantagens. Por exemplo, existem mulheres bonitas ou homens muito ricos que são completamente incapazes de encontrar a felicidade verdadeira. Eles são rodeados por pessoas que não têm interesse neles como seres humanos, mas apenas desejam tirar proveito de sua aparência superficial ou de suas contas bancárias. No caso do homem cego de nascença, toda a sua vida foi apenas uma preparação para seu encontro com Cristo. Não apenas sua alma era muito pura, mas também ele o confessou como o Filho de Deus. Lembram aquela oraçãozinha de Jesus Cristo? Manifestando sim as obras de Deus em si mesmo. Os fariseus, que eram verdadeiramente cegos, porque proibiam a cura e as boas obras no sábado, o perguntaram, intimidaram a ele e seus pais, e depois o expulsaram. E ele testemunhou a eles, não sei Jesus é pecador. Não sei, desculpa, se Jesus é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Em segundo lugar, ele acrescentou, se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Muito simples. E finalmente, ele confessou que acreditava que o Cristo é o Filho de Deus, um dos primeiros nos evangelhos a fazê-lo. O julgamento do homem cego de nascimento foi então correto. Ele pode nos ensinar como julgar e saber os outros por seus frutos. Se nós outros somos de Deus, então daremos bons frutos. Pois se alguém não é de Deus, ele não pode fazer nada, queridos. E se alguém é de Deus, então ele terminará testemunhando a divindade de Cristo. A segunda coisa que devemos notar no Evangelho de hoje é a maneira como Cristo curou o cego. Ele cuspiu na terra e fez lodo com a saliva dele. Observamos isso porque todo sacramento da igreja cura da mesma maneira. A cura vem de Cristo, a cura vem de Criador, mesmo Criador. A lama não pode curar os cegos, mas como o sopro de Deus, ela se torna o recipiente para a graça curadora de Deus. A água do batismo não pode curar, e no entanto a água fica curada porque a água abençoada traz o Espírito Santo. O óleo não pode curar, e no entanto o óleo da crisma e da unção cura, porque está cheia da graça de Deus. Um pedaço de pano não pode curar, e no entanto o petraqui do padre, este pedaço de tecido, pode curar pela graça de Cristo, mediante a confissão sincera dos pecados e a intenção de arrependimento, de não pecar novamente. O pão e o vinho não podem curar, e no entanto o pão e o vinho
transformados no corpo e sangue de Cristo, curam pela graça de Deus. A madeira e a tinta não podem curar, e, no entanto, os ícones podem curar pelo Espírito Santo, que penetra em sua essência material e irradia a graça deles. Cristo nos ensina, então, que todas as coisas podem ser usadas, utilizadas para a nossa cura, benefício e salvação, mas primeiro devem ser tocadas por sua graça divina. Dessa forma, meus irmãos, nossos corpos podem se tornar recipientes de Cristo. Nossas almas podem se tornar lâmpadas do Espírito Santo. Os olhos de nossas almas, as portas da percepção, tornam-se videntes e vemos toda a criação de Deus como ela realmente é. Vemos que cada pedaço da grama e cada montanha, cada árvore e cada nuvem, cada gota de chuva e cada oceano, todas as criaturas e todas as pessoas são milagres da obra de Deus, sinais de sua presença sacramental entre nós. E então, queridos, nós também, juntamente com o homem cego de nascença, podemos dizer: eu era cego e agora vejo. Amém.